Ata notarial. Santa Catarina a gente não tem muito além do que já tem nos outros estados também. A gente pode fazer fora do horário, não precisa ser necessariamente durante a semana, pode ser no final de semana. Temos os mesmos requisitos, podemos anexar mídia, é sempre um critério objetivo, não pode ser um critério subjetivo do tabelião. Né? Nós temos uns artigos recentes aí no Código de Normas que vão falar da ata notarial de gravações de audiências, que é possível fazermos a ata notarial disso. E se for um processo eletrônico, a gente pode receber senha para fazer essa ata notarial. A gente abre o processo eletrônico, vê a gravação e tudo mais. A única exceção é se for processo com segredo de justiça e essa senha a gente não recebe. Né? Da uso capião extrajudicial, vocês têm que dar uma olhadinha no provimento 65, né, do CNJ. Lá tem alguns requisitos da ata notarial. Um deles a gente já conversou, que é a questão de a territorialidade, que tem que ser o tabelião do município, de onde está sendo feito. E em Santa Catarina, né, a gente tem uma circular e várias determinações da nossa corregedoria, que a ata notarial de uso capião é uma ata normal, não é ata com valor. Alguns estados cobram a ata notarial de uso capião como se fosse uma escritura com valor. Santa Catarina, não. Santa Catarina cobra como qualquer outra ata. Não vai ter uma cobrança diferenciada por isso. Por mais que seja ata normal, não cobra com valor, tem FRJ. Tá? A gente paga o FRJ, mas não cobra como ato com valor. E dos atos ilícitos, né, a gente tem prevalecido o entendimento de que pode fazer ata notarial de atos ilícitos, só controlando devidamente a publicidade que vai se dar a determinadas circunstâncias. Por exemplo, imaginem que é uma ata notarial de pornografia infantil na internet. É algo que você precisa deixar constatado, mas se você colocar as imagens, você vai estar piorando a situação. Vai estar dando publicidade. Né? Nada impede de você falar que acessou o site tal, encontrou determinadas fotografias, enfim, e não colocá-las na ata. Deixá-las gravadas na serventia, né, e somente remetê-las ao juízo, caso solicitado. Então, você não piorou a situação. Lógico que não dá para fazer ata notarial para substituir boletim de ocorrência ou investigação criminal, que muita gente tenta fazer também. Né? Mas a constatação de atos ilícitos é, em regra, passível de fazer, até porque a maioria das pessoas querem justamente para isso. Porque algo errado está sendo feito e eu quero que comprove. Seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal. Novamente, a ata ela é lavrada no livro de notas, tá? Junto com as demais escrituras públicas aqui em Santa Catarina. Já caiu na prova do IESES, o relativamente incapaz pode solicitar. A gente não tem a previsão expressa aqui, como alguns estados, apesar da maioria entender que pode, é se você faz a constatação e o requerente desiste. Tem estados que têm previamente expresso que você pode lavrar, porque há até uma constatação do tabelião. Aqui a gente não tem nada escrito sobre. Se tem que cancelar, ou se mantém a ata, lavra a ata e o tabelião somente assina sozinho. A gente não tem nada quanto a isso. As centrais, essas daqui são nacionais, não são centrais estaduais. Tá? A gente não tem centrais estaduais no Notas. Né? O RCTO, o SESD, o CEP, CNCIP, né? Que é do sinal público. Isso daqui são dos provimentos do CNJ também. Não é nada de novidade de Santa Catarina. Tá? E aqui a questão dos emolumentos.
dos atos aqui de Santa Catarina. Aqui, novamente voltando ao regimento de custas, então, para a gente trabalhar os emolumentos. Isso daqui também acrescentei agora porque eu não sabia se iam todos trazer o regimento de custas ou não. Lá onde vocês acharam o do protesto antes, tem a do notas também um pouquinho antes, né? Todos vão ser atos do tabelião. O do protesto era o item 7. Tá? E aqui a gente analisa um por um. Não está ali nos slides, tá? Só quem trouxe o regimento de custas à parte. Escritura. Compreendidos todos os atos necessários e incluído o primeiro traslado, o anexo 1. Anexo 2 era o do protesto. Anexo 1 é o do notas, que são aquelas faixas de valores. Hoje o teto, se não me engano, está 1.400 e alguns quebrados. 1.420. Né? Então, o teto por ato, 1.420. Aí, aqui do item 1, dá para jogar lá para a nota primeira. Consideram-se escrituras com valor, dentre outras, aquelas referentes à transmissão e divisão de propriedade, compra e venda, doação, dação e pagamento. E constituição de ônus reais, hipoteca, usufruto. Tá? Só anotem do lado do usufruto, né? Ou grifem aqui, a constituição. A extinção do usufruto não é ato com valor. Tá? Então aqui diz a constituição do usufruto. Agora, se você está fazendo uma escritura de renúncia de usufruto, é sem valor. Porque não está constituindo. Certo? Na hipótese de a escritura versar sobre mais de um contrato, bem ou imóvel, no contexto de um mesmo negócio jurídico, envolvendo as mesmas partes, são devidos emolumentos integrais pelo ato de maior valor e 2/3 do que corresponder a cada um dos demais, observado o mínimo da rubrica respectiva. Como assim? Se vocês pegarem o anexo 1, a primeira alínea lá é o mínimo. Então, esse 2/3 não pode acarretar em menos que o mínimo, que é a primeira alínea. Né? Então, se fazendo a conta de 2/3 daria menos que o mínimo da primeira linha, quanto que está a primeira linha aí? 109,23. Fez conta de 2/3, deu R$90. Vai ficar 109,23. Respeito o mínimo. Não se aplicando essa redução nos casos de aquisição e financiamento do SFH, que tem uma nota terceira própria para isso. Tá? Escritura sem valor. Aqui o item 2. Adoção. Desconsiderem isso. Né? Aqui foi feito na época em que era possível fazer adoção por escritura pública. Ainda está aqui indevidamente. Né? Então, já vi IESes cobrando coisas que já não tem mais aplicabilidade, mas estavam lá escritas. Né? Então, estava lá escrito... Ele não disse que era que estava valendo. Ele disse que, de acordo com o regimento de custas, era isso. De fato. Né? De acordo com o regimento de custas, está aqui. Emancipação, pacto, e aí cuidem. Convenção de condomínio, quitação, rescisão. Convenção de condomínio também está errado aqui. Porque depois eles incluíram aqui embaixo. Tá? Então, a convenção de condomínio passou a ter um valor próprio. 177,50. Mas esqueceram de tirar dali. Logicamente, a gente aplica, né? Aqui embaixo. Né? A escritura de incorporação. É meio estranho, porque assim, a incorporação em si ninguém faz escritura.